porque não creram. Nosso verso principal está em Atos 4, verso 12. O apóstolo Pedro faz esta citação acerca de Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Jesus e em mais ninguém. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, dado por Deus, determinado por Deus aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós admiramos Maria, a mãe de Jesus, sua mãe terrena. Como ela mesma disse, ela seria chamada bem-aventurada, porque ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Deus Filho aqui no mundo, para cuidar dele, para dar à luz, para cuidar dele bebezinho e acompanhar o seu crescimento. Realmente, só alguém que, olhando Deus, via muitas qualidades para ser escolhida. Só alguém virtuosa para ser escolhida desta forma. Mas Maria, escolhida para ser a mãe de Jesus, ela mesma disse, quando Gabriel apareceu a ela, dizendo que ela seria a mãe do Messias: eu sou serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Admiramos Maria, mas Maria não salva. O apóstolo Pedro, aquele que muitos dizem que tem a chave lá do céu, das portas do céu, um apóstolo tão, sem querer fazer trocadilho, mas tão chave na pregação do Evangelho, ele disse: não há salvação em nenhum outro. E o próprio apóstolo Pedro disse: não, que história é essa de eu ser pedra? Ele, Jesus, é a pedra de esquina, é a pedra principal, sobre a qual o edifício é levantado. A salvação nós só temos em Jesus. Em nenhum outro há salvação, que isso fique bem claro. Em nenhum outro também está se referindo a ser vivo, claro, a pessoas. Então, ídolos não salvam. Fazer não salva. Obras não salvam. Nós não somos salvos por merecimento. Nós somos salvos porque Deus teve misericórdia. É por sua graça que Ele nos dá esse presente no seu Filho, Jesus. Presente que vem através do seu Filho, Jesus. Em nenhum outro há salvação. Jesus é o único meio pelo qual nós somos salvos. Está bem claro aqui, mas em que contexto Pedro fala isto? Porque o nosso assunto é: por que não creram? Está dentro do contexto essa pergunta
que nós fazemos? Porque não creram. Nós podemos começar, então, examinando o livro de Atos, e nós vamos fazer isto a partir do capítulo 3. Lá no início do livro de Atos, nós temos a ascensão de Jesus. Os evangelhos terminam desta forma: Jesus ressurreto, Jesus aparece aos seus discípulos, e é assim também que começa o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus aparece aos seus discípulos, dá a eles as últimas instruções, sobe aos céus. Em Atos 2, nós temos o cumprimento da promessa de que ele enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador, para estar com a igreja, para que o Evangelho fosse anunciado a todos os povos. Então, o Espírito Santo é o outro Consolador que Jesus disse que enviaria para estar com a igreja, para estar em nós. O Espírito Santo habita em nós, e assim o Evangelho seria espalhado por toda a terra. Livro de Atos, no capítulo 2, fala desta parte, e aí a igreja começa a crescer. O apóstolo Pedro prega ali em virtude da descida do Espírito Santo, da manifestação sobrenatural desta descida, e as almas começam a se converter. Em seguida, então, vem o capítulo 3. A partir daqui, nós queremos colocar o contexto de Atos 4:12. Lá no capítulo 13, Atos, Pedro e João são usados por Deus para curar um conhecido mendigo, aleijado de nascença, que todos os dias era deixado numa das portas do templo para pedir esmolas. Passagem famosa, ele está lá sentado à porta do templo, chamada Formosa. Pedro e João vão adorar no templo. Ele pede uma esmola, olha para eles, espera receber aí alguma coisa que viesse ajudá-los. Pedro fala: não tenho prata nem ouro, não temos prata nem ouro, mas o que não tem, né, no singular, verso 6 de Atos 3. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E aí, então, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Era um aleijado que simplesmente não podia andar, mas ele se levanta. Aí o texto continua falando que ele dá um salto. O ex-aleijado, a partir daquele momento, dá um salto e entra no templo com Pedro e João, andando e saltando e louvando a Deus. Isso está no verso 8. Ele entra no pátio do templo, andando, saltando, acho que não sabia o que fazer. E olha, Deus cura de tal forma que ele não precisa nem de fisioterapia para os nervos começarem a esticar, a se adaptar, não. É cura completa, total. O seu organismo já avança mesmo lá na frente. Anda, salta e louva a Deus. Um detalhe: ele era aleijado de nascença. E aí há todo aquele movimento, porque ele era conhecido exatamente por estar ali todos os dias. Ele era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. Pedro aproveita a presença da multidão que se formou, admirada por ver assim um milagre tão claro aos seus olhos. Ele aproveita e prega sobre Jesus e a necessidade de arrependimento. Ele fala da atitude do povo, que inclusive apoiou ali a crucificação de Jesus.
E fala que Jesus ressuscitou e que Jesus dá oportunidade de salvação. Aliás, inclusive, ou foi, inclusive, o tema da lição da EBD nesta manhã. Uma nova chance, uma outra chance. Deus dá chances. Isto está no texto de hoje. Deus dá uma nova chance. E é por isso que Pedro prega, falando desta nova chance, àquela multidão, aquele povo que desprezou o Messias. E o resultado é que muitos se arrependeram. Entre os versos 11 e 26, nós temos o relato dessas palavras de Jesus em Atos 3. E aí nós vamos para o capítulo 4 de Atos. Nós estamos falando sobre o contexto do verso 12 de Atos 4. Começa ali no capítulo 3, quando Pedro prega, muita gente ouve, e isto incomoda os religiosos poderosos da época, as autoridades religiosas que detinham poder, autoridade que tinha influência para prender e, como fizeram com Jesus, até crucificar. Eles conseguiam esta influência para que, conversando com as autoridades romanas, tivessem autorização, porque o povo judeu era dominado pelos romanos, pelo Império Romano. Mas eles influenciavam, ou tinham uma boa influência lá. Pilatos, Herodes, amigo ali, eram inimigos, se tornaram amigos na crucificação de Jesus. Aquela pregação primeira de Pedro causou então esse alvoroço, incomodou os inimigos do Evangelho, inimigos de Cristo que o crucificaram, e quase ao anoitecer daquele mesmo dia, Pedro e João foram presos, a mando dos sacerdotes e dos saduceus para serem ouvidos. No dia seguinte, pelas autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. No dia seguinte, então, eles são chamados diante do Sinédrio, diante de Anás, de Caifás, sumo sacerdote, diante destes outros líderes religiosos, mestres da lei, para explicarem que bagunça é essa. Então, lá no verso 7, eles perguntam a eles, 7 agora do capítulo 4, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Quem deu autorização a vocês? Que faculdade vocês cursaram? Quem daqui expediu alguma autorização para vocês falarem ao povo e ainda para falarem desse Jesus? Interessante nessa pergunta deles. Com que poder? Porque estava claro que o poder não era dos discípulos. Então eles perguntam, com que poder vocês fizeram isso? Uma segunda pergunta que vai na mesma direção, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Porque o nome que eles representavam para ter feito aquele milagre deveria ser um nome que inclusive transmitia poder e autoridade, mas um nome poderoso. Alguém agiu através deles para que aquilo tão sobrenatural e inquestionável em termos de fato acontecesse. E
Estamos agora no capítulo 4, no verso 9. Pedro fala assim, visto, e o verso 8 diz, cheio do Espírito Santo. Olha como a obra de Deus deve ser feita. Na dependência do Espírito Santo de Deus, devemos ter nossas vidas submissas e sob o controle dele. É um detalhe importante. Verso 8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, visto que autoridades e líderes do povo, ele começa assim, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, já começa aqui a impetuosidade de Pedro. Que diferença do Pedro que ficou com medo quando foi questionado, Jesus preso, ele ali vendo o que iria acontecer com Jesus, ele foi questionado, você era um deles, não? E ele com medo negou Jesus. Que diferença agora? Claro, Jesus já tinha feito essa diferença na sua vida quando se manifestou a Pedro ressurreto. O Espírito Santo desceu e lhe deu este poder, esta condição de falar desta forma. Então começa aqui a ousadia de Pedro. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, eu quero parar um pouquinho aqui. Pedro e João foram chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Eles foram chamados para falar, por que vocês fizeram isto? Onde já se viu uma coisa dessas? Estavam chamando a atenção deles e dizendo, vocês não podem fazer isto. Vocês não são uma das autoridades do templo, uma das autoridades religiosas. Vocês não podem fazer o bem? Então Pedro fala, nós estamos sendo chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. É isso que vocês estão fazendo. E isso nos remete a Gálatas 5:23. Porque o apóstolo Paulo, primeiro naquele capítulo 5 de sua carta aos Gálatas, lá no final do capítulo, ele fala das obras da carne, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que, inclusive, Deus nos adverte a deixar de lado. E, em seguida, ele fala do fruto do Espírito e suas 9 características. Ele fala de amor, alegria, paz, bondade, amabilidade, paciência, fidelidade, bondade, que é isso que Pedro está falando aqui, um ato de bondade e domínio próprio. Gálatas 5:22 e 23 fala dessas 9 características que o Espírito Santo desenvolve em nós, em nosso caráter, para que sejamos mais iguais a Jesus no nosso caminhar neste mundo. E o verso 23, depois que fala dessas características desenvolvidas em nós, fruto é resultado. Fruto do Espírito em nós é resultado da atuação do Espírito Santo em nós, mudando o nosso caráter. Olha, Jesus transforma. Ele faz isso através do Espírito Santo atuando em nós. Então, no final do verso 23, o que Paulo fala é isso. Contra essas coisas não há lei. Ninguém proíbe ninguém de fazer o bem, de ser paciente, de ser manso, de ser, vamos incluir outras características que não estão entre essas 9, mas que fazem parte do perfil de Jesus e daquilo que ele quer que nós sejamos humildes. Ninguém
proíbe ninguém de ser humilde quando esta é uma virtude. Agora, ser soberbo, orgulhoso, isso não agrada a Deus. Então, Pedro está falando, nós estamos sendo chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Contra isto não há lei. Qual é o pecado? Em curar um aleijado? Diretamente, é esta a pergunta que Pedro já está fazendo, mas olha, ele faz isto cheio do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Falamos que Deus dá uma nova chance. Deus dá chances. Deus dá oportunidades de arrependimento, de volta a Deus, de volta a Cristo. Deus perdoa, lhe dá oportunidade de arrependimento. O que Pedro começa a falar aqui já é uma oportunidade para aqueles especialistas na lei de Deus. Mas Pedro, da parte do Espírito Santo, já começa a alertá-los. Não há nada que me proíba de fazer isto. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo vai falar mais à frente. Aí então no verso 10, ele diz: saibam, senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Verso 10, está aqui do ladinho. Saibam os senhores. Olha, inclusive, o respeito de Pedro. Claro, eles são autoridades. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus era conhecido assim, foi criado em Nazaré. E ele não perde a viagem, não, ele continua pregando agora aos líderes religiosos, aos doutores da lei, aos especialistas, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pedro deixa isso bem claro. Sabe por quê? Porque os principais ali daquele sinédrio haviam pago soldados, aqueles que guardaram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado, eles pagaram aqueles soldados para espalhar que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo. Então, Pedro, olha, mais uma vez a firmeza de Pedro. Ele diz: saibam, senhores, e todo o povo de Israel, ele já está mandando um recado aqui, o povo de Israel vai saber, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Ou seja, Pedro está falando, foi por meio de Jesus. De quem veio o poder? De Jesus. Vocês perguntaram de quem era o poder? É de Jesus. Aquele que vocês crucificaram e que ressuscitou. Nome de quem? Nome de Jesus. É no nome dele que eu anuncio. E é no nome dele que este homem está aí curado diante dos senhores. E um homem lá de cerca de 40 ou mais de 40 anos, aleijado de nascença, curado. Como esconder esta evidência? Por que aquele grupo de poderosos não creu? Por que não creram? Esta é a pergunta.
E Pedro continua falando: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha aí. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, aqueles principais sacerdotes, fariseus, saduceus, sinédrio, autoridades religiosas, eles não construíam a fé do povo, eles não construíam, não eram eles que cuidavam da fé que o povo precisava ter, eles não cuidavam da lei para que fosse obedecida. Aqueles especialistas não estavam entendendo nada, eles estavam rejeitando a pedra de esquina, a pedra principal de todo o edifício, de toda a construção do reino de Deus preparado para nós, seres humanos. Esta nova chance que Deus dá a todos. Então, Pedro fala, é ele a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Ele se tornou pedra angular, pedra de esquina, pedra principal, pedra que sustenta toda a verdade acerca de nós, acerca do que somos diante de Deus, pecadores afastados, precisamos ser reconciliados, acerca da oportunidade de reconciliação que só em Jesus nós temos. Ele é pedra principal, só nele podemos ser salvos. É este o contexto do que Jesus fala no verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal, ele foi escolhido por Deus. Não há nenhum outro nome dado aos homens por Deus, pelo qual devamos ser salvos. Então percebam Pedro falando com eles lá numa sequência total. Olha, autoridades, líderes do povo, nós fomos chamados aqui para prestar contas de um ato de bondade, um ato em que um homem aleijado de nascença foi curado. Olha, ato de bondade. Contra este tipo de ato não há lei, lembrem-se. Mas saibam os senhores que, e todo o povo de Israel, que ele foi curado por meio de Jesus. Foi no poder de Jesus, foi na autoridade de Jesus. É este o nome. Sabe mais? Ele é a pedra de esquina, a pedra que vocês rejeitaram, vocês o crucificaram, vocês o perseguiram, terminaram crucificando de forma ilegal, inclusive, mas ele é o Filho eterno de Deus, ressuscitou, nós somos testemunhas disto. E é este nome que nós pregamos, é este nome que nós proclamamos. Pedro e João estão diante deles para serem julgados, para serem interrogados, mas quem é que domina a situação? Quem é que está conduzindo toda essa situação? Olha, para quem vê assim, para quem olha as circunstâncias, é Pedro, é João. São os dois. Claro, na autoridade do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Aqueles homens não sabiam o que fazer, eles ficaram confusos, eles não queriam que Jesus fosse pregado. A autoridade deles onde ficaria? A influência deles onde ficaria? O que eles precisariam dizer? Eles se submeterem a alguém que não era especialista em tudo o que Deus deixou como palavra e lei, etc. E agora, o que nós vamos fazer? A questão toda aqui é exatamente esta. Estava tudo muito claro, estava tudo muito evidente.
coragem de Pedro e João, homens comuns, sem instrução para falarem da forma como estavam falando. Isto também era evidência. Os próprios principais ali, autoridades e líderes, ficaram admirados. O texto diz que eles reconheceram, na sequência, reconheceram que eles haviam estado com Jesus, aquele que eles tinham negado, que tinha ressuscitado, embora soubessem que eles mesmos pagaram aos soldados para espalhar que seu corpo tinha sido roubado. E outra evidência tremenda, o homem curado estava ali com eles. Por que não creram? Algumas pessoas são observadoras, outras nem tanto. Deem uma olhada nessa figura aqui do lado. Querem que fique maior um pouco? Deem uma olhada nessa figura maior. Talvez fique um pouco mais claro. Percebem aí alguma coisa diferente, estranha? Percebem um lobo no meio das ovelhas? Por que não creram? Por causa da posição que ocupavam, porque não queriam perder seus privilégios, não queriam perder, de repente, a honra e a glória que tinham diante do povo, porque não creram mesmo diante de tantas evidências. Eles não quiseram crer apesar das evidências, e lá no verso 16 eles dizem: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Olha, não dá para pagar uns e outros para espalhar que aquilo é mentira, porque o homem aleijado estava ali. Vamos assassinar o aleijado? Lembram-se que quando Jesus andava ali pelas regiões ali da Judéia e Betânia indo para Galiléia, ele ressuscita Lázaro, morto há 4 dias. O que esses principais aí fizeram? Eles começaram a planejar a morte de Jesus e também de Lázaro. Mas e aí, isso não tem fim? Vão planejar agora a morte de Pedro, de João, do ex-aleijado? Porque o povo termina esquecendo, o povo é assim, esquece, né? Iriam fazer isto? Percebam, o milagre era notório. É isso que nós temos no verso 16. Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. O que fazer então? Pagaram os soldados que guardavam o corpo de Jesus no túmulo para dizer que seus discípulos tinham roubado o corpo, mas agora muita gente não tem como esconder. Esta figura nos leva a pensar em 2 aos Tessalonicenses 3, verso 2.
o apóstolo Paulo diz: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Por que não creram? Porque a fé não é de todos. Há homens perversos e maus que, mesmo diante de evidências, preferem não crer. São lobos infiltrados, mas muitos não percebem, não prestam atenção. Nos nossos dias, há lobos, inclusive, disfarçados de cordeiros. Se dizem servos de Deus, se dizem pastores, se dizem apóstolos, se dizem homens de Deus, mas estão pregando outro evangelho. Precisamos ficar atentos, porque o que a palavra de Deus diz é que eles são falsos profetas, anticristos. É isto o que a palavra de Deus diz. E olha, são pessoas semelhantes a estes líderes religiosos e que, portanto, têm conhecimento, mas não usam este conhecimento para servir a Deus e sim a seus próprios interesses, de repente, econômico e financeiro. Além da posição, da influência e outras coisas mais características do mundo, não daqueles que se tornaram novas criaturas. O apóstolo Pedro fala de forma bem clara: não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A mensagem foi clara, mesmo para aqueles que os estavam entrevistando. E o que eles terminaram fazendo? Olha, nós não podemos sequer açoitá-los. Eles mandaram os dois, saíram, fizeram uma assembleia ali, uma reunião, para decidir o que iriam fazer. Simplesmente os advertiram: não pregue, não pregue, não pregue esse nome. Mas não puderam nem mesmo, naquela oportunidade, açoitá-los. Por quê? O povo estava de olho. A evidência era muito clara. Mas aqueles religiosos, só isso que podemos dizer, porque servos de Deus mesmo, de repente não podemos falar desta forma, eles escolheram não crer. A fé não é de todos. Não são todos que vão crer, mesmo diante de evidências. O próprio Jesus realizou milagres, muitos milagres. E o apóstolo João ainda fala lá no Evangelho, lá no último capítulo, os que foram relatados aqui é para que creiam que Ele é o Filho de Deus, que Deus tem um plano de salvação. Ainda assim, há aqueles que escolhem não crer. E o que falta a quem não quer crer? Sinceridade? Se falta sinceridade, eles realmente não vão crer. Porque lá em Atos 6, no verso 7, está registrado lá que um grande número de sacerdotes obedecia à fé, ou seja, passaram a crer em Jesus, em virtude das pregações que eles ouviram de Pedro, da igreja. O movimento crescia e sacerdotes, inclusive, entraram para a igreja de Cristo. Eles eram sinceros, eles confrontaram o conhecimento que tinham e as evidências a partir dali para realmente adequarem o seu conhecimento àquilo que a verdade expressa na palavra de Deus estava relatando.
Muitos não creem, então, porque não são sinceros. Há cientistas que não são sinceros. Eles não creem, não querem dar o braço a torcer em termos, não simplesmente da existência, mas podemos falar, por exemplo, só neste ponto, a existência de um Criador de todas as coisas, evidências muito mais claras a cientistas do que a nós. Eles são especialistas na área, têm muito mais provas da existência do Deus Criador, em termos de evidências, do que nós. Mas não são sinceros. Os que são sinceros declaram sua fé. Em Atos 9, nós temos o relato da conversão de Saulo. Ele perseguia a igreja de Cristo. Era muito zeloso em querer fazer a vontade de Deus. Mas Deus, inclusive, conhecendo seu coração, o que fez? O confrontou. E lá naquela experiência, Atos 9, Paulo, que era Saulo na ocasião, ele fala: quem és, Senhor? Chama de Senhor, claro, alguém que teve o poder e aquela luz de derrubá-lo ao chão, de cegá-lo. E Jesus falou para ele: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Saulo não estava perseguindo a igreja, na verdade. Saulo estava perseguindo Jesus. Mas quem pode mais? Saulo ou Jesus? Jesus mostrou que é ele, o Filho de Deus, e não Saulo. E Saulo se tornou seu servo. E olha, aconteceu uma revolução na sua vida. Começou aqui na sua mente, ele precisou entender. Ele foi entender, então, tudo que estava na palavra de Deus deles, que era o Antigo Testamento, e se tornou o grande Paulo que nós conhecemos, grande doutrinador da igreja. Paulo, sincero, estava atrás da verdade e creu, mas há pessoas que se escondem atrás de mentiras para ter vantagens passageiras, porque não creem. Por causa dessas vantagens passageiras. Outros estão se agarrando ao que têm, não querem renunciar o estilo de vida que tem neste mundo, porque sabem que Deus é santo e que não aprova um estilo de vida suja, um estilo de vida que não seja santo, um estilo de vida desonesto, Deus desaprova. Corruptos, Deus desaprova. Em termos de nosso próprio corpo e procedimentos, imoralidade, Deus desaprova. Há aqueles que não querem crer, que rejeitam Jesus, porque se agarram a esta vida, veem nela prazer, mas um prazer, primeiro, que não satisfaz totalmente, segundo, que não lhes traz paz, a verdadeira paz. E é por isso que eles vivem nesta vida de angústia e tristeza, porque não aceitam o príncipe da paz, aquele que dá a verdadeira paz. Uns se agarram aos bens, não querem colocar Deus em primeiro lugar, porque o dinheiro está em primeiro lugar na sua vida. Outros ao tipo de vida que levam. E você? Se você ainda não reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, se você ainda não reconheceu que vem de Deus, o que Pedro fala para você agora, que não há salvação em nenhum outro, você de repente, religioso, gosta de seguir a religião da família, você que de repente tem outro Deus e não o único e verdadeiro Deus, você que tem algum outro tipo de religiosidade, porque você não vai à Bíblia, a palavra de Deus,
e examina a Bíblia para ver nela o plano de Deus para a sua salvação. Pedro fala: não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não foi dado aos homens nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Qual é o seu motivo para não crer? Por que você não crê em Jesus? Por que não reconhece que é pecador? Por que não se arrepende dos seus pecados? Por que não pede perdão a Deus e entrega a sua vida a Jesus para que Ele a transforme, para que a partir deste marco, a partir deste momento, você viva uma nova vida em Jesus? E passe também a proclamar aquilo que Jesus faz na vida daqueles que se entregam a Ele. E ainda tenha garantido de Deus a eternidade com Ele, porque o mundo vai passar. E tudo que há no mundo vai passar. O que temos aqui é temporário. Tudo vai terminar. E quando você partir para a eternidade, inclusive, você não vai levar nada. Por que rejeitar Jesus? Se você não vai levar nada. E se você o rejeita aqui, como é que você espera que ele o receba lá para estar com ele? Deus dá oportunidades, Deus dá novas chances enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivos neste mundo. O que impede você de entregar sua vida a Jesus, o único que pode salvar? Não quer renunciar à vida que você vive hoje? Alguma influência? João 12, versos 42 e 43, diz que muitos não queriam crer em Jesus. Eles, lá diz, creram, mas não quiseram assumir. Creram, mas não entregaram suas vidas. Então não creram para a salvação, não creram de forma definitiva. E os versos 42 e 43 fala que eles não creram porque eles tinham a aprovação dos homens. João 12, versos 42 e 43. Nós lemos lá: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, creram em Jesus. Lá, quando Jesus falava com eles, quando Jesus os confrontava. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Você também é assim? Prefere a aprovação dos homens? Se você não confessa a fé, você não está crendo para a sua salvação. Tem fundamento, tem lógica, mas está bom do jeito que está. Está bom por enquanto. Mas e na eternidade? Você não crê porque tem algum tipo de poder? Você não crê porque é orgulhoso? Há pessoas que não creem porque não querem se submeter a Deus. Não querem falar para seus colegas que agora tem uma nova vida. Não querem abraçar Jesus. Você não crê por falta de evidência? Ora, tudo que falamos aqui até este momento em relação a estes estudiosos da palavra de Deus lá no Antigo Testamento, tudo que falamos estava assim envolto em evidências. Eles tinham um aleijado de nascença, 40 anos ali, curado. E Pedro está falando, nós somos testemunhas de que Jesus ressuscitou, e os próprios que os questionavam ali sabiam que eles mesmos tinham pago soldados para inventarem uma mentira acerca de Jesus. Falta de evidência? É por isso que você não crê? Faça-me um favor. Examine a palavra de Deus.
Examine a própria natureza e tudo que há, porque nela nós também podemos ter a certeza de que existe um Deus. E Ele dá chance, Ele dá oportunidade de salvação, de reconciliação com Ele, através do seu Filho Jesus. Ver para crer é desculpa. E os religiosos do tempo dos discípulos viram milagres e não creram. Reconsidere sua decisão enquanto há tempo. Não há salvação em nenhum outro. Só em Jesus nós somos reconciliados com Deus. Não há outro meio, não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há outra forma, só Jesus. É o que a palavra de Deus diz. Por que não creram? Porque você não crê. Porque você não entrega a sua vida a Jesus. Que Deus trabalhe em cada um de nós, irmãos, para que sejamos firmes como Pedro e João, mesmo em meio, de repente, a ameaças. E que Deus trabalhe no seu coração se você ainda não abriu para Jesus, ainda não se dispôs a renunciar ao mundo para ter Jesus. Amém?